Saudações ouvintes da Rádio Encontro X, eu sou Valdetro de Júnior, começando mais um programa Bate-Papo da Saúde. Programa esse voltado para temas ligados às áreas da saúde nas suas mais diferentes realidades. Hoje estamos recebendo diretamente de Salvador, na Bahia, o amigo Sérgio Rodrigues de Sá, conhecido por Sérgio Sá, ele que é técnico em radiologia já há mais de 25 anos, e vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da evolução da radiologia, contexto histórico e, claro, proteção radiológica, área essa que é uma das suas grandes bandeiras desde muito tempo, a partir do radiosegurança, do Mais Radiosegurança, que nasceu no Orkut e perdurou pelo Facebook durante muito tempo, sempre trazendo essa visão de conscientização para as pessoas. Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo da Saúde. Você que veio de uma família de profissionais da radiologia, como eu já tinha conversado mais em off, nos conte um pouquinho essa trajetória e essa contextualização. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Encontro X e um grande abraço ao meu amigo Valder Trudes Júnior, né? E toda a Rádio Galera. Bom, vamos começar com um pouco da minha história. Eu sou técnico em radiologia e sou a segunda geração em minha família. Minha mãe também foi técnico em radiologia e eu tive a honra de estagiar com os mais antigos da radiologia, né? E incrível, eram profissionais que se superavam, né? Principalmente que naquela época os equipamentos não eram tão evoluídos como hoje em dia. E pude acompanhar a evolução, né? Antes nós éramos técnicos em raio-x, depois viramos técnicos em radiologia. Essa na minha época. Dos mais antigos era auxiliar de raio-x e técnico de raio-x. Depois fomos subindo de nível, né? Depois técnico de radiologia. E vi a chegada dos novos equipamentos, nova tecnologia, vi a implantação do Conselho Regional de Radiologia, que antes eram as associações estaduais de radiologia, de técnicos em radiologia, e que serviu de base para o que nós conhecemos hoje como sistema CONTER e CRTRs. Então, com o contato com os mais antigos, eu pude saber um pouco mais da história da nossa profissão, coisa que pouco se é falado, né? Exposto à real. No começo de tudo, quem fazia os exames eram os médicos radiologistas. Isso que nós fazemos hoje, né, era a atribuição do médico radiologista e eles ainda tinham que laudar, né? Só que naquela época, em 1900 e alguma coisa, no começo da radiologia no Brasil e nos hospitais, não se tinha plena noção sobre proteção radiológica e radiação, né? E muitos médicos começaram a sofrer danos por radiação. Então, nada mais simples do que criar uma outra profissão. Aí aconteceu o advento do auxiliar de raio-x, né? Que geralmente eram pessoas que já trabalhavam no hospital, em outros setores, tipo maqueiros, na higienização, na alimentação. Esses profissionais foram migrados e treinados pelos médicos para executarem a radiografia.
e eles ficarem só com o laudo e fora do contato com a radiação. Né? Com o passar do tempo, o auxiliar passou a ser técnico em raio-x, depois técnico em radiologia, daí veio as normas de proteção radiológica, depois vieram as portarias e, por conseguinte, a nossa lei. E uma das coisas que as pessoas pouco entendem é a questão das 24 horas. Isso foi um presente herdado pelos médicos, não é? Poucos lugares no mundo o profissional tem essa carga horária. Então, devemos preservá-la ao máximo. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos as ANRs, as normas reguladoras, que são do Ministério do Trabalho. Temos as NN, que são as normas nucleares, que são da CNEM, do Ministério das Minas e Energias. Né? E ainda temos as portarias, né, do Ministério da Saúde. Então, cada uma delas tem as suas nomenclaturas, tem alguns pontos convergentes e muitos pontos não que sejam divergentes, mas deixam um buraco enorme onde as normas e as leis podem ser subtraídas em alguns pontos. Exemplo, na NR32 consta lá a organização de um setor de radiodiagnóstico. Exemplo, um técnico em radiologia no privado ele pode se aposentar com 25 anos. No estado ou nos municípios, pouco provável. No serviço público é pouco provável. Enfim. Pois é, Val, a minha relação com a proteção radiológica tem muito a ver com alguns fatos. Uma certa feita, na década de 80, eu trabalhava num hospital de ortopedia de Porte. E um belo dia, não sei o que deu na cabeça da gente, em testar o biombo, né? Para nossa surpresa, não era baritado nem plumbífero. Era um biombo falso, né? E muitos trabalharam anos e anos e anos com aquela situação. Isso isto aconteceu muito Brasil afora, principalmente nas cidades mais afastadas da capital, né? Nos interiores. Aí que a coisa realmente era terrível. E com o advento da SVS, né, /MS 753, muitos serviços de radiologia questionavam que era caro fazer a proteção radiológica. Enfim, a questão da proteção radiológica sempre teve a questão custos, segundo os empresários, né? E o que dirá no serviço público, né? Que depende de orçamento, depende de repasse de verbas, depende de uma série de fatores. Então, nós temos um quadro que nas capitais cada vez menos é evidente essas anomalias, mas quanto mais para o interior se segue, mais evidente ficam, né? A questão hora trabalhada, a questão dos EPIs, dos EPCs, né? Que para a radiologia são específicos.
né, por conta da radiação. E não há um levantamento preciso de profissionais que tenham sofrido danos por radiação. Quando nós chegamos a saber disso, já é num estágio muito grave e avançado. Houve um gravíssimo no Rio Grande do Sul, no hospital público, em que 3 ou foram 5 profissionais tiveram problemas sérios, né? Mas sempre é aquela coisa recorrente, né, de dizer que a culpa sempre é do trabalhador. Se ele fizer, o que é que vai acontecer com o emprego dele? Temos que ser realistas. E a melhor maneira de proteção é o conhecimento. Então, foi aí que nasceu o projeto Rádio Segurança. Na época foi no Orkut, depois foi no Facebook. E nós pautamos por fazer uma divulgação pequena, nada muito extensa, porque ninguém lê textos longos na internet. Então nós elaboramos uma maneira de diálogo com o trabalhador em forma de cartazes, né, em tópicos específicos. E foi bem aceito, né? Essa proposta foi bem veiculada, né? E temos que entender que na radiologia tudo começa e termina com a proteção radiológica, né? Não só a do paciente, quanto a menor dose possível para o exame, melhor para o paciente, não é? E quanto menor a dose ocupacional o trabalhador tiver, melhor ainda, né? Usar os EPIs, os EPCs, né? Estar atento à sua dose de dose mensal nos dosímetros, que é obrigatório por lei o trabalhador receber uma cópia, né? Ele pode exigir do relatório de leitura, porque esses documentos, eles, segundo a normas nucleares, elas têm que ficar, e a 453, elas têm que ficar guardadas por até 30 anos após a aposentadoria do IOE, do indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Engraçado, a denominação pela CENEM é IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Para o Ministério da Saúde e a 453, TR, técnico em radiologia, ou TNR, tecnólogo, né? Enfim. Realmente, meu amigo Sérgio, a realidade ela é bem interessante, essa sua contextualização histórica muito boa, né? Essa mudança quando o radiologista teve essa mudança de função e foi criada uma nova realidade, uma nova função para poder assumir essa prática diária propriamente dita. Essa contextualização muito bem trazida a público, né? Assim, trazida de forma sucinta, simples, de fácil entendimento para nossos ouvintes. Mas Sérgio, hoje, com relação à realidade da radioproteção, como é que você está vendo? Quais são as problemáticas? Você vê que há alguma problemática ou não existe? Como é que você está visualizando a realidade atual? Com relação à proteção radiológica, o maior problema que eu vejo está no conhecimento e no aprendizado, tanto em nível técnico como em nível superior. Infelizmente, há um ponto muito interessante nisso, porque o dialeto de um físico médico não é o mesmo
de um médico ou enfermeiro. Então fica esse vazio, esse interregno entre a teoria e a prática, a realidade lá no local de trabalho. Ainda se ouve coisas como: estou a 2 metros do aparelho, então não tem radiação. Aí você pergunta para uma pessoa dessa e diz assim: em qual estudo científico tem essa dedução? A pessoa não sabe dizer. Aí você olha para a pessoa e diz: isso não é científico. Não é? Como não é científico? Geralmente essa é a resposta. Aí você fala e diz: científico é que a intensidade da radiação decai de acordo com o inverso do quadrado da distância. Isso é ser científico. Aí a pessoa não entende. Ou acha que é invenção nossa, ou acha que não é? Então, é necessário que o profissional entenda mais sobre proteção radiológica. Isso envolve física, envolve biofísica, que são matérias que só de falar o nome a pessoa já olha com uma cara assim meio atravessada para a gente. Mas essa é a verdade. Né? E, já ouvi falar em tem muita matemática? Claro que tem muitos cálculos matemáticos. Enfim. Como é que você pode pensar numa profissão científica, né, como é a radiologia, e só pensar em fazer um exame bonito? Mas aí quando você fala, sim, mas e os fatores elétricos nesse exame? Aí a pessoa olha para você: fatores elétricos? Não, eu dei a constante tal e constante tal. Uma constante é algo que não muda, não é? Aí você diz: os fatores elétricos, né? Quilovoltagem, miliamperagem, né? Aí a pessoa: mas eu dei tanto por tanto. Aí você olha assim: mas não está muito alto, não? Esse feixe vai sair com muita energia e pode não ser muito indicado para o paciente. A pessoa para e olha, parece que a gente está falando coisa do outro mundo, não é? Então, a proteção radiológica tem que ser algo melhor passado para os profissionais da área. Tem que ser passado de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, não é simplificada, mas a linguagem tem que chegar a quem está ouvindo. O entendimento tem que chegar até onde a pessoa está ouvindo. Né? Por outro lado, nós temos a divisa, né? Divisa, que é vinculada à Anvisa. E é justamente a divisa quem faz as fiscalizações. Agora, a pergunta é: quem é o chefe da Anvisa? Quem é o chefe da divisa? O chefão geral é um secretário da saúde, tanto no município como estadual. E quem são essas pessoas? Geralmente médicos. Ótimo, excelente, tem que ser, não é? Mas geralmente são empresários, né? Então isso aí já fica uma coisa não muito efetivo, né? Então vemos hospitais particulares com mais preço e mais atenção à proteção radiológica do que em hospitais públicos. E justamente deveria ser ao contrário. O hospital público deveria ser um exemplo para
os hospitais particulares. Infelizmente, nem tudo são como deveria ser, né? Infelizmente, essa é uma realidade. E a única maneira de mudarmos, estas mazelas é através do estudo, é através do aprimoramento dos profissionais. Esses é que têm que estar mais atualizados com relação à proteção radiológica, porque a partir daí pode-se acionar os sindicatos e esses acionar os órgãos públicos. Mas o profissional tem que ter o conhecimento. E isso começa em sala de aulas. É preciso linkar essas coisas. Enquanto escolas técnicas estão preocupadas com a mensalidade, enquanto as escolas técnicas não tiverem como prioridade em formar excelentes profissionais, nada vai mudar. A mudança não é do CONTER, ou sindicato, ou o Ministério do Trabalho que vão fazer da noite para o dia, com um despacho, uma portaria. Isso não existe. Para que haja essa mudança, a mudança tem que partir do profissional. Sempre a mudança é do indivíduo para o coletivo. Esse negócio de mudança do coletivo para o indivíduo está provado na história que não funciona. Realmente, meu amigo Sérgio, a educação de qualidade é a base de fomento para uma profissão de qualidade, para um exercício de qualidade. Isso em todos os segmentos. Não há como se ter excelentes profissionais sem também um investimento, uma qualidade educacional para que isso aconteça, né, de modo assim dizer, porque a pessoa vai ali adquirir uma informação e a veracidade, o conteúdo e a abordagem em si dada pelo profissional da educação é que vai fomentar naquele intelecto, naquele estudante um saber, né? Vai ajudar na construção desse saber para que possa se evoluir como profissional, né? E dentre outras realidades possíveis. Então, assim, é muito importante, é importantíssimo. E como é que você está avaliando essa questão? Como você aconselharia? O que é que você teria a dizer para os profissionais, assim como estudantes ou as pessoas que têm interesse pela área de modo geral? Como é que você está vendo essa situação? Bom, meus amigos, em raio-x começou-se a ter uma nova visão com relação à profissão. Precisamos estudar. Tivemos muitos congressos pela FATREB, Brasil afora, com as associações que serviu de base para o sistema CONTER-CRTR. Então, o que é que nós temos hoje? Técnico em radiologia e tecnólogo em radiologia. Tem que estudar. A diferença entre um bom profissional e um profissional está no conteúdo que ele tem de conhecimento, no seu campo de atuação. Ninguém sabe tudo, né? O meu professor dizia, um bom técnico em radiologia tem que ter um bom livro de radiologia na sua mochila ou no local de trabalho. Hoje eu tenho uma biblioteca no meu smartphone, uma biblioteca enorme,
não só de radiologia, fisioanato, pato e proteção radiológica, está tudo aqui, certo? Então, qualquer coisa que eu precisar, eu tenho acesso, não é? E uma coisa importante é sempre estar se atualizando, porque na hora que você tiver que disputar alguma vaga no mercado de trabalho, o ideal é que você tenha esse diferencial. Vejo em muitas comunidades nas redes sociais as pessoas chorando. Que eu estou desempregada, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Gente, o mercado de trabalho está restrito, não é só na radiologia. Se vocês não sabem, existem enfermeiros nível universitários aceitando a trabalhar como técnico em enfermagem, porque está difícil de arranjar emprego. Ser desafiado e aceitar o desafio e partir para cima, essa é a diferença. É hora de começarmos a pensar em ter tecnólogo e o bacharel em ciências radiológicas. Eu desejo a todos um grande futuro, porque assim, a mãe radiologia é uma mãe divina e maravilhosa. A mãe radiologia me deu coisas maravilhosas, certo? Boas amizades, me deu muita coisa, certo? E me deu principalmente a dignidade de ter uma profissão regulamentada. E isso é uma coisa maravilhosa, tá bom? Valdertrudes, eu lhe agradeço imensamente essa oportunidade. A revista Encontro X, né? É uma grande ideia e espero que cresça e frutifique cada vez mais. Aliás, tudo que você vem fazendo, Val, tem dado muito certo, viu? Você é uma das pessoas que eu admiro muito na radiologia, o seu trabalho, sua desenvoltura, e deixo aqui um grande abraço para você, para a equipe do Encontro X, e um abraço para cada um dos técnicos e tecnólogos em radiologia do Brasil. A todos vocês, muito obrigado e vamos em frente! Sábias palavras, meu amigo. Falou a voz da experiência. A necessidade de se ter a biblioteca, com conteúdo, de se ter material, de se estar preparado para até nenhum momento de necessidade poder fazer uma consulta rápida. Isso é muito importante e mostra o interesse, né, o desenvolvimento profissional, a visão de desenvolvimento e poder analisar que não sabemos de tudo e ao ser necessário temos sempre que estar nos reciclando e temos que ter algum material de consulta para possíveis necessidades. Assim como também a radiologia, como você bem frisou, é uma diversidade de segmentos, não só hospital. Há uma diversidade de áreas que se pode atuar, que se pode se profissionalizar cada vez mais. Assim como a formação. A formação vai evoluindo, né? Tivemos o auxiliar, o técnico, agora temos o tecnólogo e futuramente teremos aí um bacharel em ciências radiológicas ou outro nível de formação, outra realidade ou outra nomenclatura, conforme seja. Mas isso está vindo, né? E com o tempo é natural do processo evolutivo das profissões que se tenha novos segmentos. Sérgio, muito obrigado, tá, pelas suas palavras, obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. A revista Encontro X e a Rádio Encontro X, idealização do professor Francisco Almeida, vem com essa pegada juntamente com seus amigos que estão presentes, né, porque uma união de pessoas tentando fazer uma diferença de forma positiva para a nossa radiologia, para a nossa sociedade e para o nosso Brasil. De antemão, já deixo aqui um abraço para todos que estão nos ouvindo nesse momento, em todas as regiões do país, todas as cidades, do nosso programa e da Rádio Encontro X. Eu sou Valdertrudes Júnior e esse foi mais um programa Bate-Papo da Saúde aqui na Rádio Encontro X. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.